Submissão, parte 3. Submissão, renúncia, é admitir que nada podemos fazer. Isso é submissão. Você pensa que pode, mas não pode fazer nada. Submissão é exatamente isso. Isso é uma obra de Deus, né? Então, a mesma submissão, ela vem do interior, porque Cristo é que realiza em nós, tanto querer como realizar. Então, através do Espírito Santo, Ele trabalha em nossos corações para dar esse fruto de renúncia. Então é importante que você peça a Ele que entre, né? Como diz Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, esse alguém pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer outro. E tem que ser todos os dias. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, se você pede, Senhor, abra a porta. Porque a possibilidade, se você já viu essa foto, né? Você vai ver que não tem maçaneta do lado de fora nessa porta. Isso a gente pode contar essa história depois desse pintor. Porque, na verdade, Cristo ele não força a entrada, ele pede entrada. Dá licença, posso entrar? Essa é a parte educada de Deus. E é parte educativa também para você. Tá? Porque ninguém aqui, a não ser Satanás, quer invadir o seu terreno, o seu espaço, os seus ideais, quer invadir as suas promessas e destruí-la. Mas Cristo ele pede entrada para que ele possa dar um jeito no que está aí dentro de você, dentro de mim, consertar aquilo que está escangalhado. Então, se você abre, Senhor, por favor, entre e faça aquela limpeza, faça aquela reforma que tem que fazer dentro da minha alma, dentro do meu coração. Submeta-se a Ele e Ele então realizará o desejo do teu coração. É? Então, essa sendo a obra de Deus, qual é a obra então que Satanás faz? Ele diz para você, você é um pecador, então opere a sua justiça. É o que ele tenta fazer. Opere então a sua justiça. Seja justo, né? Por você mesmo. Então nós tentamos e não conseguimos, porque não temos força, né? Você passa a entender que justiça procede somente pela fé. Então você passa um tempo, você entendeu isso, que é somente pela fé. Aí então o diabo diz, então comece a operar sua fé. Tenha fé, né? E as pessoas fazem isso dentro das igrejas hoje de uma forma acentuada. Tenha fé que você vai conseguir. Aí se você não consegue aquele objetivo, aí a pessoa fala para você porque você não teve fé. Mas veja que contradição nesse ponto, né? Que Cristo, na época, quando iria curar alguém, as pessoas, ele não pedia, né, que a pessoa tivesse fé. Porque a fé é um dom. E o diabo quer fazer com que você pense que fé é a mesma coisa que pensamento positivo. E não é. Isso a gente vai falar mais na frente. No entanto, é o que ele quer que você pense, que você se esforce para ter fé. Mas quando você descobre que fé é um dom, né, não é algo que você queira ter, e como você pode aumentar a sua fé? Mantendo comunhão com Cristo. Porque a fé é basicamente a mesma coisa que comunhão. Também vamos falar a respeito desse assunto, né? Por último, o diabo então diz o seguinte, você tem que se esforçar para ser submisso então. Já que você entendeu essas coisas, então você agora, como é que você vai ter que fazer? Tem que se submeter. Então se esforce para você submeter, né? Então, como diz o apóstolo Paulo, né, eu esmurro meu corpo e reduzo a servidão. Né? Alguns usam esse texto para poder dizer que você tem que realmente fazer um esforço para submeter-se. Está lá em Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. Muitos líderes e professores, infelizmente, pastores, né, dizem a você que você tem que se esforçar mais para ser submisso, né? E isso é algo que tem prejudicado a vida cristã de muitas pessoas. Então, se alguém diz, como posso me livrar então desse pecado? Ou de renunciar ao pecado? Ou as minhas tendências, as minhas inclinações? Você tenta, né? As pessoas dizem para você fazer isso, aí você tenta e não consegue.
Está lá seus pecados, seus erros, tudo do mesmo jeito, da mesma forma. Porque enquanto você não submeter a sua vontade a Deus, não submeter a vontade de Deus, então você não poderá alcançar os objetivos que Deus tem para você, de ser perfeito como Ele é perfeito. Né? A gente ainda vai falar sobre isso. Não devemos olhar a nós próprios quanto mais nos demorarmos em nossas próprias imperfeições, menos forças teremos para submetê-las. Veja que coisa interessante, né? Esse texto aqui, até nós já lemos a respeito, né? Mas veja que a Bíblia emprega a analogia da crucifixão. Né? Veja bem que coisa interessante. Diz assim, que a simbologia da crucifixão. Estou crucificado com Cristo, declara o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20. Jesus empregou o símbolo repetidas vezes, convidando seus seguidores a tomarem sua cruz e segui-lo. Está lá em Mateus 10:38 e Lucas 14:27 e Marcos 8:34. De fato, toda vez que Jesus falava de cruz, sempre se referia à nossa cruz, nunca à sua própria, né? Então, você tem uma cruz, realmente tem, né? Então, eu posso perguntar o seguinte para você. Nós podemos crucificar a nós mesmos? Que coisa interessante, né? Alguns tentam fazer, né? Até mesmo a renúncia, né? Como, por exemplo, você pode matar o eu, né? Ou matar a você mesmo de várias formas, né? De várias maneiras. Por exemplo, numa forca, tem pessoas que já, né? Muitas pessoas se enforcam, outras pessoas se envenenam, né? Ou saltam de um prédio, de um viaduto, né? Ou apertam um gatilho, ou se fecha numa garagem com o carro ligado. Então, tem pessoas que se matam de várias formas. Mas quando Cristo fala a respeito de crucifixão, é interessante, né? Que muitos têm consumado seus atos desse jeito que nós falamos agora. Mas crucificar-se a si mesmo, ninguém nunca tentou, porque não dá certo. Por exemplo, você pode pegar um prego, pregar os dois pés numa cruz. Depois pegar outro prego, segurar com uma mão, enquanto um martelo, bater, né, e pregar uma mão. Mas a outra mão, quem vai pregar? Então, o crucificar-se é uma coisa impossível. Alguém tem que fazer isso por você. Então, veja que mesmo para você carregar a sua cruz, você precisa de alguém para poder você, no caso, ser crucificado. Né? Então, diz assim, nenhum homem pode, de si mesmo, se esvaziar do eu. Podemos somente consentir que Cristo realize a obra. Está lá em Parábolas para Jesus, né? Página 159. Então, só Cristo pode fazer isso. Né? Então, você não pode negar a si próprio, você não pode, no caso, crucificar a si próprio. Só Cristo é que pode fazer com que você seja submisso. E como permitimos que Cristo realize a obra? Isso envolve mais do que proferir somente as palavras. Senhor, eu quero me submeter. Envolve muito mais do que isso. Eu quero negar a mim mesmo. Não, é muito mais do que isso que você está falando. Não são só palavras. Nem repetir as palavras. Diz assim o pensamento. Né? A mesma palavra para Jesus. Os lábios podem exprimir uma promessa de alma que o coração não reconhece. Ao passo que fala a Deus de pobreza de espírito, pode o coração ensoberbecer-se com a presunção de sua humildade superior e exaltada justiça. Só de modo e verdadeiro conhecimento do próprio eu pode ser alcançado. Precisamos olhar a Cristo. Não tem outro jeito. Sempre Jesus.
Quando você olha a Cristo, você pede, Senhor, entre, como nós falamos, Apocalipse 3:20, entre na meu coração e realize a sua obra na minha vida. Eu preciso ser transformado, eu preciso ser submisso. Ao tomarmos a decisão de gastar tempo, dia após dia, contemplando a Cristo, ao convidá-lo para realizar sua obra em nossa vida, ele nos conduzirá passo a passo ao ponto de submissão. A renúncia própria é possível somente quando ele nos trouxer até este ponto. Então, quando Deus ele nos traz esse ponto da renúncia, tá? É um trabalho que ele está fazendo, não que você está fazendo. Então é olharmos para Jesus, é focarmos a nossa vida em Cristo, na perfeição de Cristo, é que nós seremos transformados. Então a Bíblia diz, pelo contemplar, nós somos transformados. E hoje você possa contemplar a Cristo e que você possa ser transformado por Ele e ser submisso à sua vontade. Amém.